Olá, boa tarde. Eu sou a professora Iriné Simões, fui professora da Universidade Federal do Pará, com muito gosto, da disciplina Imposto de Renda, por mais de 25 anos. Também trabalhei na Delegacia Federal da Receita, na Delegacia de Julgamento, com processos inerentes a esse assunto de imposto de renda. E uma das coisas mais importantes também foi que eu elaboro declarações de imposto de renda há mais de 50 anos. A minha carteira começou em 1969. O tema do nosso vídeo é como reduzir de forma lícita o imposto a pagar na declaração do imposto de renda. Uma das coisas que eu mais observei durante a minha vida profissional, não só como professora, mas também como profissional da área, foi a dificuldade que as pessoas encontram quando vão elaborar suas declarações de imposto de renda em determinar a melhor opção do contribuinte. E quando a gente fala da melhor opção, a gente está falando da forma menos onerosa. E isso aí se dá em saber quais são as deduções que podem ser aceitas pela legislação do imposto de renda, tanto de despesas médicas como despesas com instrução, e saber distinguir despesas de investimentos. Um profissional que não domina essa área, o que vai acontecer? Certamente, ele vai trazer prejuízo financeiro para o cliente, fazendo pagar imposto indevidamente, e com essa dificuldade, muitas vezes ele não paga o imposto, daí não vai obter certidões negativas, e a pessoa não vai se diferenciar no mercado. Ser mais um no mercado é ser mais um. Você precisa ser aquela pessoa de destaque, aquela pessoa que é confiável e que os clientes te procuram. Você não precisa botar placa, botar faixas, nada disso, porque as indicações vão acontecer, ora pelos próprios clientes, ora por pessoas da família, e a sua carteira tende a aumentar a cada ano. Para vocês terem uma ideia, eu tenho clientes há mais de 50 anos, e são clientes, assim, efetivos, que todos os anos trazem os seus documentos para que eu possa elaborar a declaração. Ao meu ver, isso demonstra uma confiança total, porque se não fosse assim, eles já teriam saído e procurado outro profissional para realizar esse trabalho. Então, por que isso acontece? Porque eu sempre procurei me atualizar, saber toda a parte de legislação, todas as mudanças, e como eu venho de 50 anos, vocês podem imaginar quantas mudanças houveram ao longo de 50 anos, e eu tive a oportunidade de acompanhar todas, estudando, e inclusive para dar aula, né, naturalmente, tá? Além de trabalhando com processo de julgamento, eu precisava estar sempre atualizada. Inclusive, o que eu vejo nesse diferencial é que você deve ter a responsabilidade de acompanhar o cliente ao longo de 5 anos da ocorrência do fato gerador, que é o período decadencial. O cliente fica seguro sabendo que se a sua declaração, por qualquer motivo, for retida em malha, você estará lá para acompanhar, para responder às intimações, para, se for o caso, fazer as impugnações das notificações de lançamento. Isso é muito importante, que o cliente saiba que ele está lidando com um profissional que tem conhecimento e que está junto dele, porque não é só naquele momento da elaboração e da entrega da declaração, isso não é assim. Você fica por 5 anos, e acontece muito disso, de a Receita trabalhar com atraso na análise das declarações, e aí, 3 anos depois, manda uma intimação e o cliente tem que apresentar documentos, justificativos e tudo mais. Então, você deve afirmar isso ao seu cliente: eu estarei com você durante 5 anos. Para fazer a declaração de imposto de renda, tem alguns princípios básicos, algumas coisas básicas. Por exemplo, se você está com um cliente novo, que você não conhece o histórico da vida dele, da situação de bens, dos rendimentos e tudo mais dele, você tem que obter dele a cópia da última declaração do imposto de renda, que vai te dar um norte, tá? Depois também você tem que, para subsidiar a elaboração, você tem que pedir todos os documentos dele de receitas, de despesas. Além disso, também você precisa perguntar para ele, porque às vezes eles esquecem que compraram um apartamento na Beira Solto, isso acontece muito, viu? Que compraram um apartamento em Fortaleza, eles esquecem. Então, você tem que sempre insistir. Você comprou alguma coisa, comprou algum apartamento, alguma lancha, algum veículo,
que são as coisas que eles estão obrigados a declarar. Mas tem pessoas que são tão ricas, que têm um patrimônio tão elevado, que eles esquecem. E passada a entrega da declaração, eles ligam para dizer, olha, esqueci de avisar que eu comprei um apartamento em tal lugar. E claro que vai caber uma retificação, mas o ideal é que eles já tragam tudo para evitar um duplo trabalho, que a gente também não pode ficar fazendo 2, 3 vezes o mesmo trabalho, porque é a perda de tempo. Também você precisa trazer que eles tragam os extratos bancários, não só aquelas informações bancárias do final do ano, que tem aquela informação para imposto de renda. Porque, assim, se eu não tenho condições de depositar, por exemplo, 50 mil reais na minha conta no mês de janeiro, não adianta que se eu disser assim, não, mas eu ganhei o dinheiro em outubro não cobro janeiro, porque a variação patrimonial ela é calculada ou ela é determinada mês a mês, entenderam? Mas isso aí é o que todo mundo faz. Traga a sua declaração, traga seus documentos, isso é o que todo mundo faz. E o que eu quero ensinar aqui é as pessoas se diferenciarem. Por exemplo, analisar as despesas médicas que vão ser trazidas. Sempre, sempre, sempre com esse foco de dizer o que você pode deduzir de despesas médicas são as suas despesas próprias e as dos seus dependentes. E não é toda e qualquer despesa paga em laboratório que pode ser dedutível. Então, você tem que saber distinguir isso aí para não ocorrer nenhum erro. Saber quem são efetivamente as pessoas que podem ser seus dependentes. Quem é contador sabe disso, se escuta muita história, tem uma tia idosa que mora na minha casa, tem não sei quem. Só pode ser dependente dentro daquilo que a legalidade permite, aquela coisa que a instrução normativa traz, que o regulamento traz. Então, nós não podemos, assim, aceitar qualquer pessoa e dizer assim, não, vamos ver se passa. Não façam isso. Esse vamos ver se passa, vamos ver se cola. Não, não tem isso, não. Você tem que fazer de forma correta para você não ter vexames e muito menos o seu contribuinte, o seu cliente, que é o contribuinte. Outra coisa importante é o livro caixa. Nós sabemos que, principalmente os profissionais de outra área, tipo medicina, odontologia, cartórios, eles têm muita dificuldade de lidar com papéis. Eles mesmos dizem isso. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Pois bem, mas você é o profissional para ajudá-lo nesse aspecto. Então, você pede para ele trazer todas as despesas que ocorreram nos seus consultórios, principalmente, né? Seja com pagamento de funcionários, seja com luz, internet, aluguel, se for o caso, os materiais que porventura ele use, roupas brancas, luvas e tudo mais, para você saber o que é que você pode deduzir. De modo que você possa não só calcular o carnê-leão mensal para ele, como também na hora de elaborar a declaração está com tudo correto. E uma outra coisa é você explicar ao seu cliente sobre planejamento tributário. O que seria planejamento tributário? É você saber se é melhor para ele, menos oneroso, ele declarar em conjunto com o cônjuge e às vezes até com filhos, se for o caso. Também saber como declarar os rendimentos de bens comuns, rendimentos de aluguéis. Isso é muito importante, isso gera uma diferença muito grande de imposto. Então, você precisa saber e orientá-lo, porque o contribuinte, em geral, ele é leigo. Ele é ou comerciante, ou ele é profissional de outras áreas, porque ele é leigo. Então, você precisa explicar isso para ele e detalhar. Eu não me conformo em perceber profissionais cometendo falhas no que diz respeito à elaboração da declaração do imposto de renda por desconhecer informações básicas que diz respeito à aplicação da legislação. E foi por isso que eu resolvi montar esse treinamento, descomplicando a declaração do imposto de renda para as pessoas que querem melhorar. E eu digo isso porque, como julgador de processos, eu observei muito isso, e muitas vezes eu dizia assim, se esse menino tivesse sido meu aluno, ele não teria errado nesse particular, porque são coisas que eu chamo de básicas, mas que, naturalmente, para quem não conhece, lhe permite cometer falhas. E é por isso que a gente está tentando justamente distribuir esse conhecimento, passar esse conhecimento para que mais pessoas trabalhem de forma correta. E quem vai lucrar com isso? Todos vão lucrar. Você que vai ter uma carteira melhor, o contribuinte que vai pagar imposto de uma forma correta, aquilo que é devido, a própria Receita Federal que terá menos processos para trabalhar, gente, porque eu trabalhei lá e eu sei do acúmulo de processos, e às vezes são coisas tão elementares que poderiam ser evitadas. As pessoas que estiverem conosco para fazer esse treinamento, o que nós estamos pretendendo fazer é reduzir de forma lista o imposto a pagar na declaração do imposto de renda.
Então, os participantes vão ampliar o conhecimento sobre o imposto de renda, otimizando o seu desempenho, se diferenciar do mercado para construir uma carteira mais sólida, formar uma carteira de clientes, ter credibilidade, que é muito importante, ser uma pessoa de referência e com autoridade para falar sobre o assunto. Vai ter indicações para outros trabalhos, que tem umas conexões, né, naturalmente, quando você faz uma coisa, vai aparecer conexão, orientação sobre outras situações que os contribuintes vão apresentar. Vai livrar o seu cliente de problemas na Receita Federal e vai cobrar melhor como fruto de um trabalho bem feito. Além de aprender a reduzir de forma lícita o imposto a pagar na declaração do imposto de renda, você também vai fazer o preenchimento da declaração de bens e direitos de forma correta, porque muitas pessoas me perguntam, e como é que eu declaro um consórcio? E como é que eu declaro um bem adquirido através do financiamento da Caixa Econômica? E outras situações que têm bens financiados, que muitas pessoas erram por desconhecimento, e é isso que a gente pretende nesse treinamento, é explicitar tudo isso. Fazer declaração de espólio, que é outra incógnita para muita gente, de saber que mesmo que a pessoa falecida tem a obrigação de apresentar a declaração do imposto de renda, e é feito esse trabalho pelo inventariante. Também outra coisa, que é um assunto que é relativamente novo, porque ele vem desde 2010, mas para imposto de renda é um assunto novo, são os rendimentos recebidos acumuladamente. O que é que você pode deduzir desses rendimentos? Qual o percentual sobre os honorários advocatícios que você pode reduzir? Também temos a atividade rural, que é uma incógnita para muita gente. Muitas pessoas não sabem que tudo que se gasta numa atividade rural deve ser considerado como despesa e não como investimento. Então, nós precisamos orientar sobre isso também. Outro assunto que também é polêmico e as pessoas também não sabem definir direito é o ganho de capital. Quem é que tem direito de isenção sobre o ganho de capital havido? Tudo isso nós teremos chance de, nesse treinamento, mostrar. E a interpretação da legislação, que é assim básico, porque se você não interpreta correta, não basta ler, tem que ler e interpretar. E nesse treinamento vocês vão ter chance de aprender tudo isso, e muito mais. Estou fazendo uma condição especial para as 50 primeiras pessoas que se inscreverem. Irão ganhar 2 sessões de mentoria comigo para tirar todas as dúvidas e terão o meu suporte pessoal para que consigam superar toda e qualquer dificuldade que possa surgir no caminho. Porque eu acredito que quem decide se melhorar merece todo o apoio para atingir os seus objetivos. Eu, Iriné, sou a prova viva de que qualquer pessoa pode conseguir se realizar no ponto de vista profissional dentro daquilo que escolheu desenvolver. Esse é o meu convite para vocês e vou encontrá-los durante o desenvolvimento do curso. Muito obrigada.